Boa noite, Shalom. Eu me chamo Larissa, faço parte do Tropa de Elite de Jesus, que é esse ministério maravilhoso que traz tanto conhecimento, tanto ensinamento. Não é só um grupo de oração, não é só um local onde mulheres se reúnem para falar da palavra do Senhor, mas é um local de serviço, a serviço do Senhor. E glória a Deus por isso. É um ministério que tem crescido, que tem se desenvolvido em muitos braços ministeriais, e eu te convido a conhecer esse ministério. Se você ainda não participa conosco, venha participar das reuniões, venha fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, conhecer o que está acontecendo as nossas reuniões são praticamente 100% online. Nós temos pontuais reuniões chamadas Projetos Atos, que, glória a Deus, estão sendo liberados em lares em todo o Brasil, e agora também fora do Brasil. Nós temos Projetos Atos no Tennessee, nós temos Projetos Atos na Holanda, e glória a Deus por isso. Então, é um ministério que tem crescido, voltado para a verdade, para o evangelho, para a sã doutrina, e por isso que nós temos esse braço de ensino, que é o Efatá, que é um braço ministerial que cuida, né, que tem cuidado, que tem zelo com o ensino das Escrituras, porque nós acreditamos que não é só a palavra do Senhor, mas também o aprofundamento nela, né, o que a gente pode extrair dela, e o crescimento espiritual de todos, como um corpo unido e bem ajustado para seguir fazendo a obra do Senhor, amém? Então, nós, nessas aulas, nós estamos cuidando de aprender um pouco mais sobre intercessão profética, né? Que a gente chama que é um chamado, né? A gente tem essa certeza que a intercessão profética é um chamado para a igreja, porque a intercessão, ela é o ato de se colocar entre Deus e os homens, e isso é um trabalho para um sacerdote. E quem são os sacerdotes? Somos nós. O Senhor já falou que nós somos uma nação sacerdotal. A igreja é que se coloca entre os homens e Deus. Então, é um chamado para todos. Embora alguns tenham esse chamado vocacionado, né, todos nós somos chamados a interceder. Assim como alguns são vocacionados para a profecia, alguns são vocacionados para o ensino, alguns são vocacionados para pastoreio, né, alguns para evangelista, mas todos fazemos, né, além da vocação, todos nós fazemos todos, né, cumprimos com todos esses serviços, a serviços do Senhor, amém? E vamos recapitular um pouquinho do que a gente viu nas outras aulas, né? Então, nas primeiras aulas ali nós definimos a palavra intercessão e vimos que ela tem uma raiz hebraica, né, que é proveniente da palavra paga, que significa colidir violentamente e ir ao encontro de, né? Vimos que, então, a intercessão é um encontro com Deus e um confronto com Satanás a favor de homens, a favor das almas. Nós vimos que Deus é um Deus de legalidade, de justiça e de ordem. E nós vimos que, assim como diz o Salmo 115, ali no verso 16, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Então, como o Senhor age na legalidade, ele também ele busca intercessores para que ele possa ter legalidade para agir na terra. Nós vimos também que as profecias do Senhor se cumprem através da intercessão de homens e mulheres dispostos. E nós vimos, dentro disso tudo, a faceta de Jesus Cristo como intercessor. Nós vimos o Espírito Santo como um intercessor que habita em nós e nos auxilia nessa missão. E nós entendemos que nós somos o terceiro elo dessa aliança, que na terra dá autoridade e intercede de acordo com o Espírito, do que o Espírito coloca em nós, respaldados pela palavra que é Cristo. Então, esse é um trabalho tríplice, triune, né? Triune. Jesus Cristo, o Espírito Santo e nós temos esse trabalho, nós somos coparticipantes com Jesus Cristo e movidos pela ação do Espírito Santo. Como eu estava falando, nós trouxemos essas declarações, e eu não vou nomeá-las aqui, cada uma, né? Mas que fique cristalizado na nossa mente, no nosso coração, que nós somos veículo da palavra, da vida, do amor, da graça, da misericórdia, da compaixão de Deus aqui na terra. O Senhor é poderoso, mas aqui na terra
ele nos chama para sermos o seu corpo. Nós somos o veículo que ele usa para operar aqui na Terra. Tá? Então, Deus tem a nossa boca, que ele pode falar aqui na Terra, Deus tem o nosso coração, com quem ele pode amar aqui na Terra. E como ele faz isso? Através do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Então, quando Deus quer falar, ele usa a boca de quem? De quem está disposto. Né? E se a gente não estiver disposto, ele pode usar até uma mula, nós sabemos disso. Então, tudo o que procede do Senhor volta para o Senhor. Tudo que procede do Senhor volta para o Senhor. E se nós temos uma aliança com ele, tudo o que é nosso é dele, para louvor e glória dele, da glória dele, né? Então, nessa aliança entre nós, Espírito Santo e Jesus Cristo, é que nós passamos a trazer o mover do Senhor para a terra. Eu estou falando de intercessão profética, né? Intercessão profética, subindo um nível a mais na oração. E hoje eu quero trazer para que a gente possa conhecer um pouco mais as características de um intercessor. As características é conjunto de qualidades, de particularidades que difere uma pessoa de outra, uma coisa de outra. Mas aqui a gente não tem a intenção de separar quem é intercessor de quem não é intercessor, muito pelo contrário. A nossa intenção aqui é mostrar as características de um intercessor para que todos nós possamos buscá-la com zelo. Amém? Eu não quero aqui desanimar ninguém, que alguém possa olhar para essas características e falar, não, mas eu não possuo essa característica, eu não sou intercessor. Não. De nós, basta efetivamente partir a primeira característica. A primeira, nós é que damos o passo. As demais, o Espírito Santo vai colocando em nós à medida em que nós avançamos. Amém? E a primeira característica é a disponibilidade. Eu trouxe essa palavra de 1 Coríntios 15, 58, que fala, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Então, essa é a exortação de Paulo para que a gente se mantenha disposto a trabalhar para o Senhor, né? E provavelmente você já ouviu aquela frase que fala assim, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Eu vou te dizer que essa frase ela não é verdadeira, amém? Ela não é 100% verdadeira. Sim, ele capacita quem é escolhido, mas ele capacita os disponíveis. Porque se aquele que ele escolheu não se disponibilizar para a obra, ele escolhe outro. Amém? Eu falo isso por quê? Porque a obra do Senhor não para até que a gente tenha vontade de participar dela. A obra do Senhor não vai parar. Provavelmente você vai perder coisas, perder familiares, na eternidade, né? Tô falando de eternidade aqui. Vai perder governo, porque quem se antecipa governa, vai perder reino, vai perder oportunidades, vai perder galardão. Mas a obra do Senhor não vai parar, esperando a boa vontade de todos. Então, Deus capacita os disponíveis, tá? Nem sempre existe ânimo, nem sempre existe vontade, mas o desejo de servir ao Senhor e o temor a quem eu sirvo deve ser maior do que qualquer coisa. Amém? Então, esse conselho de Paulo aos Coríntios nos exorta a que a gente sempre esteja disposto, porque o nosso trabalho no Senhor nunca é inútil. E a partir do momento em que nós estamos dispostos, o Espírito Santo vai acrescentando em nós as características necessárias, né, caso nós ainda não tenhamos as características necessárias para que a gente possa executar a obra, né? Porque nós somos falhos, nós somos pequenos, mas o Espírito Santo é quem nos capacita. A segunda característica é o amor. Sem amor, nós nada somos. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Para interceder, eu devo estar cheio de amor.
porque de nada adianta orar em línguas, de nada adianta chorar, clamar, profetizar, se eu não tiver amor. Também Paulo disse lá em Coríntios 13, 1, que se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa ou com um sino que tine, ou seja, eu só faço barulho. Sem amor, eu só sou barulhento. Eu preciso ter amor para movimentar a intercessão. O amor é necessário para mover o meu ser inteiro a interceder, a me colocar no lugar do outro. Quem não ama não consegue se colocar no lugar do outro. Nós falamos aqui de um amor pleno, né? Do amor de Deus, o amor ágape, aquele amor serviçal, aquele amor que se doa em favor do outro, não na nossa carne, né? A nossa carne, o amor que nós geralmente produzimos é um amor eros, ou é um amor fraternal, mas o amor ágape, o amor de Deus, não olha a quem, não olha a situação, não olha a circunstância, ele simplesmente ama porque ele é amor. E é esse amor que nós devemos deixar que nos invada, para que a gente possa se mover em intercessão. Dependemos de Deus para ter esse amor. E a palavra fala em Romanos 5, no versículo B, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Então, o Espírito Santo é que derrama esse amor nos nossos corações. É o Espírito Santo que derrama esse amor nos corações daqueles que estão dispostos a isso. E se cremos que o Espírito Santo habita em nós, esse amor também habita em nós. Portanto, nós devemos simplesmente estar disponíveis e dar expressão a esse amor. Deixar ele fluir através de nós. A fluir além de críticas, fluir além do entendimento, fluir além das informações que nós temos dos nossos olhos. Como que a gente pode interceder por um criminoso? Eu não posso olhar para o crime que ele cometeu. Eu não posso olhar para a informação que eu tenho. Eu tenho que olhar para ele como uma pessoa, como uma alma que precisa ser remida. É assim que Jesus Cristo nos ama. É assim que Jesus Cristo se deu por nós. É assim que nós devemos amar aqueles por quem intercedemos. Amém? E a terceira característica é essa identificação e a compaixão. A partir do amor, eu começo a me identificar com algumas coisas. Para quem ficou no final da aula passada, né, depois que a gravação acabe e a gente bate aquele papo, a gente conversou um pouco sobre isso. Ao falar que nós somos intercessores, não significa que a gente vai interceder todo mundo pela mesma causa, ou vamos interceder todos por tudo. Não, o Senhor, ele distribui entre os seus filhos os seus motivos, os seus alvos, aonde ele quer agir. Então, os intercessores começam a se movimentar onde mais se identificam, por onde mais se identificam, né? Existe uma multidão de causas que necessitam de intercessão. E é natural que eu vá me identificar mais com uma do que com outras. Essa identificação é que faz o intercessor se colocar no lugar do outro e chorar as suas dores. Buscar a Deus e a solução do problema da pessoa como se fosse o seu próprio problema. Essa identificação é o combustível para o amor, para a compaixão. Eu me identifico, por exemplo, com o chamado missionário. Então, eu admiro as pessoas que fazem isso e eu oro por elas. Elas saem das suas casas, elas vão para outros lugares evangelizar, caçar, né, os perdidos, levar a palavra do Senhor. Então, eu consigo facilmente me colocar no lugar do missionário, entender quais são os problemas que ele tem e interceder por ele. Eu já não me identifico tanto com outra situação, digamos, né? Não vou colocar aqui, porque cada um se identifica com uma e não tanto com outras, né? Mas aquele que se identifica mais, por exemplo, com crianças, então vai orar e vai interceder por crianças, facilmente vai se identificar com isso e vai buscar conhecer isso e vai se colocar no lugar para poder interceder. A identificação é uma característica daquele que intercede. Paulo já nos aconselhava: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros.
Não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios em seus próprios olhos. Isso está lá em Romanos 12, 15 e 16. Então, Paulo, ele nos incentiva a olhar para as pessoas e nos alegrar com elas e chorar com os que choram, a buscar essa identificação, essa empatia, né? A palavra que está tão em moda hoje, essa empatia de se colocar no lugar do outro, né? E essa identificação também me leva muito ao livro de Neemias, porque ele fala, né, Neemias ali no versículo 2, 13, ele fala: de noite saí pela porta do vale, para o outro lado da fonte do dragão e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos em suas portas, tinham sido consumidas pelo fogo. O que Neemias foi buscar? Identificar qual era o problema. Porque através da identificação eu vou buscar entender qual é a realidade daquela situação, daquele problema pelo qual eu quero interceder, e entendendo esse problema eu vou ter uma oração melhor direcionada, né? Então, eu preciso, para me colocar na brecha, eu preciso conhecer a brecha. E ali o autor de Hebreus fala sobre Jesus Cristo. Hebreus 2, 14 ao 18. E eu vou ler esse texto com vocês. Jesus viveu isso, ele intercedeu por nós porque sentiu como nós. E ali em Hebreus fala: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e de sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é os anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel, com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus Cristo se tornou homem, se identificou como nós, para dali, daquele lugar, interceder. Por isso que é muito mais fácil nós intercedermos por aquilo que a gente é mais familiarizado, a gente conhece mais, né? Difícil para mim, por exemplo, interceder por alguma realidade que eu desconheço, mas é muito fácil eu interceder, por exemplo, por mães. Quando eu vejo a notícia de uma criança desaparecida, a primeira coisa que me vem à mente é interceder pela mãe daquela criança que deve estar desesperada. Outras pessoas intercedem pela criança, eu intercedo pela mãe, porque eu me identifico. Então, essa identificação nos leva a, movidos em compaixão, nos colocar no lugar do outro e estar entre Deus e aquela pessoa. Amém? Antes de entrar na perseverança, é importante que a gente fale sobre isso. Ninguém gosta de ver tragédia, né? A gente vai para a rede social, a gente vê um filme bonito, a gente procura alguma coisa, a gente não gosta de olhar para a tragédia. Ninguém gosta. Mas, por exemplo, se eu quero chorar e interceder por crianças que sofrem, eu tenho que entender o que essas crianças sofrem. A nossa pastora, ela sempre fala, toda informação gera uma intercessão. Agora, se eu me bloqueio de todas as informações, eu não vou interceder. Se eu quero interceder pelo Amazonas, eu preciso entender o que é o Amazonas, aonde ele está, o que vivem as pessoas lá. Se eu quero interceder pelo Brasil, todos nós somos brasileiros, e até as nossas amigas que moram nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, se identificam porque são brasileiras e caíram de joelhos intercedendo pela nação no ano passado. E ainda hoje, né? Espero. Então, nós temos que conhecer, nós temos que buscar, assim como Neemias buscou, né? E, por exemplo, a Valnice Milhomens conta que na casa de oração que ela participa lá, que ela tem, existe um mapa muito grande do Brasil, e ela costumava, no ano passado, ali naquele período de intercessão, a caminhar por aquele mapa, declarando,
né? Então, ela caminhava pelo mapa, ela pegava foto dos lugares, pegava foto do Rio de Janeiro, pegava foto de São Paulo, pegava foto, então ela olhava aquelas fotos e ela entrava naquele lugar profeticamente, declarando, falando. Então, o nosso mover intercessório, ele deve ser nessa dimensão, né? De você entrar naquele local. Se eu quero orar pela África, então eu vou entrar na África. Eu vou entrar lá na África como? Nós temos a internet. Entra na internet, pega fotos, conheça a África, e aí você vai lá pela internet e ora na África, por aquele lugar, para que o Senhor tome aquele lugar. Assim, esse mover intercessório de estar ali naquele lugar tomado, né, de compaixão por aquilo que você conhece, que você se identifica. Amém? E a quarta, então, característica é a perseverança. É a perseverança. E aí eu trago ali aquela história que a gente conhece, né? Daquela viúva, eu não gosto muito da palavra, mas a viúva importuna, né? Então, no final ali ele fala, caso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, eles lhe fará justiça, e depressa. Contudo, ao Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa é a pergunta. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Estaremos nós perseverantes em fé, pedindo, clamando, ou vamos desistir no meio do caminho? Né? Então, essa parábola que Jesus conta é a parábola da viúva importuna, e ali ele termina falando sobre como nós devemos nos portar, né? Nós devemos nos portar realmente, quando nós pedimos ao Senhor, nós devemos nos portar como essa viúva, que bateu, que importunou, que pediu, que clamou, que foi e foi de novo até conseguir o que ela desejava. Não imaginem que essa parábola ela fala sobre importunação a Deus. Nós não importunamos a Deus. Tenham certeza de que a sua oração não incomoda ao Senhor. Provérbios 15:8 fala: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O Senhor se contenta com a oração dos retos. Então, a nossa oração jamais vai importunar ao Senhor. E Mateus 7:7 fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Essa palavra, nós temos a certeza de que o Senhor deseja que a gente bata, que a gente peça, que a gente busque. Porque aquele que busca, encontra. Aquele que desiste no meio do caminho não encontra. Então, a perseverança faz parte de uma característica daquele que deseja se tornar um intercessor. Existem, sim, alguns problemas pessoais que podem fazer com que a gente demore mais para obter a resposta de Deus. Nós podemos encontrar alguns obstáculos pelo caminho. E aí eu trouxe aqui alguns obstáculos que podem nos atrapalhar a perseverar. A falta de contrição e a falta de arrependimento genuíno podem atrapalhar esse nosso acesso ao Senhor. Quando a gente ora demais da boca para fora, ora por orar, fala sem temor ao Senhor. A falta de arrependimento, né? Ou o arrependimento mais pelo medo do juízo do que pelo temor ao Senhor, do que pelo amor, né, a Deus e o temor em ofender a sua santidade. Isso pode atrapalhar a nossa vida de oração. A falta de intensidade. Buscar-me-eis e me achareis quando buscarmos de todo o coração. De todo o coração, com toda a intensidade. Temos que ter a intensidade de orar e de buscar com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. Vãs repetições não são intensas. Falar da boca para fora não gera intensidade, né? E, claro, nós sabemos que a palavra fala sobre orar sem cessar, orar no Espírito, estar o tempo inteiro orando, mas a intercessão, ela é um lugar intenso, um lugar onde você se dispõe a orar com muita intensidade,
né? Deixa de ser aquele momento de petição, aquele, Senhor abençoe essa pessoa aqui em nome de Jesus, Senhor cura ela em nome de Jesus, né? Ele passa a ser algo mais intenso, onde você busca com mais ênfase, né? A falta de obediência. Não precisa nem falar muito, né? Falta de obediência, ela atrapalha muito o nosso tempo de oração, a nossa busca pelo Senhor. Orar sem o espírito de obediência é zombar de Deus, é zombar do Altíssimo. A gente acreditar que o Senhor pode nos atender estando desobedientes, estando em rebeldia a Ele, é tolice. A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Está em 1 Samuel 15, 22. Se desejamos ser atendidos por Deus, devemos demonstrar amor, respeito, e isso acontece quando nós obedecemos. Aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Então, nós devemos buscar estar em santidade e obediência aí. Outra coisa um obstáculo que pode interferir na nossa vida de oração é a falta de fé, a ausência de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou querer pedir alguma coisa para Ele sem agradá-lo, né? O meu antigo pastor, o pastor Adir, ele falava que quando a gente quer pedir alguma coisa para o nosso pai, né? Quando ele queria pedir alguma coisa para o pai dele, então ele ia lá, afofava o bigode do pai, fazia carinho no cafuné, agradava, para depois pedir um negócio. Não é assim que a gente faz com o nosso pai? Cerca o pai de um lado, cerca do outro. Com Deus é assim, a gente tem que agradá-lo, a gente tem que fazer um momento de adoração, um momento de dizer que ele é lindo, que ele é cheiroso, que ele é amável, que ele é tudo, né? Então, assim, a gente tem que ter esse momento. E é um momento, não é da boca para fora, como eu digo, é um momento intenso, é um momento de entrega total. E a fé faz parte disso, porque como é que eu vou agradar alguém que eu não creio que ele existe? Não tem como, é completamente sem nexo. Então, a fé, na verdade, eu acho que deveria ser o primeiro ali, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. É incompatível querer orações atendidas sem ter fé de que Deus nos ouve, de que Deus existe, de que Deus nos ama. É incompatível. Portanto, nós devemos orar, né, com temor a Deus. Ali, essa última questão eu acrescentei até depois, eu estava até comentando com a Suzana que parece que o Senhor não parava de falar comigo hoje o dia inteiro, que eu ia acrescentando algumas coisas. Se a gente não tem temor ao Senhor, como é que a gente vai ter uma vida de oração? Se a gente não tem temor, não é ter medo, é ter respeito, né? Então, é aquele respeito amoroso, aquele respeito que você não quer decepcionar aquela pessoa. Como é que eu quero ser atendida por um pai que eu não respeito, que eu não amo? Então, esse relacionamento, ele precisa existir, ele tem que ser efetivo. Senão, não acontece a vida de oração. Ela não acontece. A gente passa a fazer ela por proforme, né? Para constar no portfólio, né? E não é assim que a gente gostaria de viver com o Senhor, porque se todas nós que estamos aqui temos a intenção de reinar com Ele, nós precisamos estar com Ele aqui, porque nós vamos passar uma eternidade com Ele. Então, se a gente não gosta de orar, de estar em adoração, de estar, né, rendidas a Ele em fé, de estar agradando a Ele aqui, como é que a gente quer passar uma eternidade com Deus? É necessário que a gente faça isso aqui, porque isso aqui é uma prévia do que a gente vai viver uma eternidade. Portanto, nós devemos orar até que o cetro do Senhor seja levantado, até que nós sejamos verdadeiramente atendidos, ou até que o Senhor fale um retumbante não. Aqui a gente está falando em perseverança, né? Então, nós falamos a importância de perseverar em oração, os obstáculos que interferem a nossa perseverança, e então, quando que a gente deve parar? Eu acho que foi a Áurea, ou a Irânia, que fez essa pergunta umas aulas atrás, e é essa a resposta. A gente deve perseverar até que sejamos atendidos, ou até que a gente tenha certeza de que o Senhor falou não.
Ah, eu vou orar uma vida inteira? Sim, sim. Se é importante, se é o desejo do seu coração, se o Espírito Santo te move a orar por isso, sim, até que seja feita a vontade do Senhor. Amém? E quando é que eu sei que ele diz esse retumbante não? Esse não, ele vem com uma forte convicção, né, de que nós temos que parar de orar por aquilo, ou porque Deus não fará, ou porque provavelmente Deus levantou outra pessoa para orar, porque também acontece isso. Nós vamos ver aqui mais para frente pesos de oração, né? Vamos falar sobre os pesos da intercessão, e às vezes o Senhor coloca um peso sobre mim e isso começa a ficar muito pesado, ele me deseja para outra coisa, então ele levanta outra pessoa para orar por aquilo, retira esse peso de mim e passa isso para outra pessoa. A obra não deixa de ser concluída porque a intercessão segue sendo gerada por outra pessoa, né? Mas a gente tem certeza de que aquele peso foi retirado dos nossos ombros e a gente pode seguir sem fazer, sem orar por aquilo, né? Às vezes o Senhor nos dá essa trégua. Mas é importante discernir que nós não devemos parar por nossa própria vontade, por desânimo ou por falta de fé. Então, a gente tem que discernir se a nossa vontade de parar é desânimo, é falta de fé, ou realmente a gente ouviu o não de Deus. Por isso, a gente precisa, muitas vezes, enquanto a gente está em orações, em intercessões muito prolongadas, como é o caso, por exemplo, de nós estarmos intercedendo pelo Brasil, nós aplicarmos jejuns, negando o nosso próprio eu, buscando conciliação com o Senhor, para que a gente entenda as direções, as estratégias que o Senhor nos dá dentro da intercessão. Então, o jejum, por exemplo, nos fortalece, né? Fortalece o nosso relacionamento com o Senhor. E a quinta característica é a ousadia. E aqui, na ousadia, eu acho muito interessante o texto que está em Josué 14. Está lá em Josué 14, do verso 7 ao 12, né? Eu não vou ler todo aqui, mas é quando Caleb pede a Josué as terras que lhe foram prometidas. Então, Caleb fala que quando ele tinha 45 anos, ele pisou no Monte Hermon, o Senhor prometeu que aquela região seria dele. E, então, naquela época, ele já estava com... Isso já se faziam 40 e tantos anos, naquela época ele estava com 85 anos, mas com o mesmo de vigor de ir para uma guerra se fosse necessário, porque o Senhor era com ele para conquistar aquela terra. Então, veja a ousadia de Caleb. Com 85 anos, não desistiu, porque a promessa do Senhor ainda existia sobre ele, e ele tinha convicção de que se o Senhor prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, ele pede para Josué, me dê aquelas terras, porque eu vou lutar até com os gigantes, se for necessário, porque o Senhor é comigo. Então, essa ousadia de alcançar a promessa do Senhor é que é necessário. Essa ousadia, porque as promessas do Senhor estão disponíveis para nós, mas assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É isso que fala o autor de Hebreus ali, 4,16. Chegarmos com confiança ao trono da graça para alcançarmos, para recebermos o que nós formos pedir. A ousadia bíblica, ela é definida como uma forte confiança em Deus. Né? Não é a ousadia do mundo que a gente vê por aí de ser uma pessoa ousada, não tem nada a ver com isso, né? Mas a ousadia bíblica, essa ousadia que fala dessa confiança em alcançar, porque o tesouro da graça está no céu, e pelo nome de Jesus nós já temos acesso a ele. Nós temos que ter ousadia para acessá-lo, né? E aí, 1 de João 5, né, o versículo 14 e 15 fala, e essa é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o pedido que lhe temos feito. Ou seja, nós temos confiança porque ele nos ouve. Se a gente não ora com essa confiança, com essa ousadia de que o Senhor nos ouve, não faz sentido. A ousadia, na verdade, ela caminha junto com a fé, né? Então, eu tenho fé de que o Senhor me ouve, eu vou até ele e eu vou pedir.
porque a promessa dele está escrita na Bíblia, e a promessa dele é uma promessa de cura, e eu recebi essa promessa, e eu vou lá buscar, com ousadia. Eu tenho uma promessa de que o Senhor vai me restituir, então eu tenho essa promessa, e Senhor, me dê. Ah, mas isso, meu Deus, você está mandando no Senhor. Não, estou sendo ousado, e a palavra fala que devemos ser. Então, se você tem uma palavra, se alguém liberou uma palavra sobre a sua vida, se algum profeta liberou uma promessa sobre você, se achegue confiadamente ao trono da graça e peça, porque ele será dado. E lá em Tiago 5,16 fala que a oração do justo é poderosa e eficaz. Então, nós temos que ter confiança de que a nossa oração é poderosa e eficaz. Eu não preciso da oração de ninguém mais. Quanto mais pessoas orarem, melhor. Mas eu não preciso que o ungidão, não sei das quantas, ore por mim, para que eu tenha cura. Eu mesmo consigo alcançar isso, com ousadia e determinação. Amém? E aqui eu quero falar com vocês sobre esses dois últimos que nós vamos ver. São dois assuntos que são, a gente vê pouco, né? A gente ouve falar pouco disso nas ministrações. Porque sobre o amor, sobre ousadia, sobre perseverança, geralmente a gente escuta, né? Ministrações e tudo mais. Agora, pesos de oração e dores de parto é algo que a gente escuta um pouco menos. E ali em Gálatas 4,19, Paulo fala, meus filhos. Em algumas traduções ele fala, filhinhos. Novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. E ele estava lá, né, tentando adverti-los, resolver uma situação que tinha lá, e ele fala, né, com aquele pesar, porque ele intercede até que Cristo seja formado naqueles, né, nos Gálatas. Veja, pesos de oração, né? Muitas pessoas dizem, ai, as coisas de Deus não geram peso. Isso eu acho que não funciona para os inconformes, né? Aqueles que se contentam em ficar no banco, aqueles que se contentam com um pouco do Senhor, pode ser que funcione. Mas para aqueles que querem conquistar o reino, sabem que o reino de Deus custa tudo. Lucas 9:23 fala que Jesus dizia, né? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Isso não me parece leve, né? Isso não me parece leve. A pastora Fabiana sempre fala isso, né? Que o reino de Deus nos custa tudo. E aqui nós vamos falar de um peso, ou fardo, ou sobrecarga, que acomete aqueles que intercedem. Existe um missionário chamado David Brainerd. Ele foi um jovem missionário que evangelizou os índios de pele vermelha na América, lá em 1800. Ou antes até, enfim. E a história dele conta, né, até John Wesley fala muito sobre esse evangelista como um exemplo de cristão. E a história conta que ele se prostrava por aquele povo, né, e ele intercedia, e ele orava, e ele chegava a suar como se ele estivesse exaustando, no meio da neve, no inverno, lá da América. Então, o peso de intercessão, ele gera essa sobrecarga, a pessoa chega a suar, a pessoa chega a, né, transpirar, ofegar, né, porque a intercessão, ela é trabalhosa, ela é um trabalho. Muitas pessoas que estão intercedendo sentem outras coisas, choram, se angustiam, sofrem. Isso é um peso, né? É uma inquietação espiritual que é transmitida a nós pelo Espírito Santo. É uma inquietação espiritual que está no coração de Deus e que é transmitida para nós através do Espírito Santo. E é transmitida para algumas pessoas, não é para todos os intercessores. Então, aqui nessa sala, nós estamos em muitos, e alguém sente aquele peso espiritual de começar a interceder por alguma coisa, é uma coisa urgente. O Espírito Santo chama aquela pessoa para começar a interceder por determinada coisa. Se você ainda não tiver chegado a esse nível, nunca tiver sentido esse chamado, esse peso espiritual, talvez, né? Porque, como eu disse, o Espírito Santo vai acrescentando as coisas à medida em que a gente vai caminhando, né? Então, talvez não tenha chegado a este nível de sentir os pesos da intercessão, mas, em nome de Jesus, todos chegarão. Amém? Muitas vezes, o peso de intercessão, ele vem de repente. Você não escolhe, às vezes, o que vai orar. Ele vem muito forte,
né? E é aquela necessidade urgente de você parar o que você está fazendo e orar por alguma coisa. O Espírito Santo trouxe à minha mente, veja bem, eu oro pelo meu marido sempre, né? Todos os dias ele sai do trabalho, eu oro e tal. O Espírito Santo me trouxe à minha mente uma vez em que eu estava terminando o almoço, meu marido estava para chegar ali na hora do almoço, e o Espírito Santo eu não ouvi, eu não vi nada, eu só senti. Eu sendo jogada de joelhos no chão e começando a interceder por ele. Eu sabia que era por ele, porque o Espírito Santo me colocou ele no coração, mas eu não orava por ele como se ele fosse meu marido. Eu orava pelo Maicon e eu falava, Senhor, livra ele, livra ele. Eu comecei a chorar, eu não sabia o que estava acontecendo. O Espírito Santo só me levou a orar, e eu orei, e eu tinha que terminar meu almoço. Eu não podia ficar ali ajoelhada, mas eu não conseguia me levantar daquilo. E eu orei até que ele chegou em casa. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu obedeci. Naquele momento, eu só obedeci aquela angústia que veio no meu coração repentinamente, que eu precisava me ajoelhar. E eu vou confessar para vocês, eu sou uma pessoa muito dura, né? Eu não me ajoelho, assim, não é fácil você me ver lá na igreja de joelho, me ver em qualquer lugar, ajoelho em casa, é difícil, e o Espírito Santo me botou de joelhos ali para interceder naquele momento, né? E tem uma história também de uma pastora de Londrina, chamada Lígia, né? E ela é pastora, se eu não me engano, na igreja, numa das igrejas que o Luciano Subirá é cobertura ali, né? E ele estava contando que ela foi também tomada por um forte impulso, o culto ia começar, mas não era ela que ia ministrar, era um encontro, e daí ela foi para um lugar, que era um lugar de oração embaixo, né, da igreja ali, e começou a interceder, e ela começou a chorar, e ela começou a gemer, e ela não sabia o porquê, e ela ficou o culto inteiro orando. Ao final ali veio a imagem do líder da mocidade ali, dos jovens daquela igreja, e ela orou em línguas, e ela intercedeu, até que de repente ela sentiu um alívio e uma alegria, ela sentiu o peso se levantar dela, né? O peso saiu. Então, ela se levantou e o culto já tinha até acabado, as pessoas já tinham ido embora. E aí ela voltou para casa, e no outro dia, o rapaz bateu na porta do pastor, e contou para ele, com uma lata de veneno lá na mão, dizendo que ele ia se matar, mas que o Espírito Santo falou com ele naquele momento. Naquele momento em que ela estava orando, o Espírito Santo agiu e falou com ele, e hoje esse rapaz é pastor, né? Então, às vezes, o Espírito Santo nos leva a orar. A missionária Ana também nos contou uma situação em que estava ali numa urgência, em uma viagem, e pediu intercessão, e na hora os intercessores agiram e ela viu o agir de Deus. Então, quando esse peso de intercessão vem, quando essa informação de intercessão vem, é na hora, porque o mover do Senhor depende desse canal para acontecer na terra, né? E às vezes esse peso de intercessão ele vem no momento, por uma coisa, né? Como veio ali para essa pastora, como veio para mim, como com certeza deve ter vindo algumas vezes para vocês. Ele vem no momento, você se ajoelha, você chora, você ora, você intercede, você sente aquilo e daqui a pouco aquilo te alivia. E às vezes esse peso de intercessão, ele é a longo prazo. Por exemplo, você sente um chamado, algo muito forte de orar pelo avivamento. Você sente algo muito forte de orar pela libertação dos cativos. Você sente algo muito forte de orar pela igreja perseguida, né? Então, isso pode ser um peso a longo prazo, que o Espírito Santo te chama para colocar esse peso sobre os seus ombros e você interceder, e você chorar, e você buscar isso em oração até que isso aconteça, ou até que esse peso seja levantado, né? E como reconhecer um peso de oração? Porque também nós não podemos confundir ele com algo pessoal, uma emoção, alguma coisa almática, né? Muitas vezes, né, as mulheres aí sabem que uma vez por mês a gente fica muito chorona, muito sentimental, quer orar por tudo, quer chorar por tudo, né? E isso é alma, isso é hormônio, mas quando vem do Espírito Santo, ele é um pouco diferente,
E a gente tem que aprender também a discernir isso, né? Então, esse peso de oração, ele vem com uma compaixão muito peculiar. Gera inquietação no espírito, você tem que parar tudo que você está fazendo naquele momento e orar. Ele surge de um interesse peculiar por uma determinada coisa, por um determinado indivíduo, né? Por exemplo, quando a gente lembra, vou colocar aqui, quando a gente lembra de uma pessoa, às vezes quando o Espírito Santo nos chama de madrugada para orar por alguém, nos acorda nos lembrando de uma pessoa, né? Isso é um peso de oração que está sendo colocado, né? É uma preocupação, geralmente, né, de forma geral, ela é altruísta, ela não tem nada a ver comigo, eu não vou ganhar nada com isso, né? Mas eu choro, eu busco, eu oro como se fosse para mim, como se fosse um problema meu, né? É um peso urgente e insistente, né? Os pastores chamam isso de SOS de Deus. É quando Deus está pedindo um SOS e ele te joga mesmo no chão para fazer essa intercessão ali naquele momento, ou por um longo período, por alguma coisa, né? Por exemplo, pela igreja. Tem gente que tem chorado e clamado pela igreja perseguida, não vai ganhar nada com isso, não tem nada a ver contigo, mas é uma inquietação que o Espírito Santo está gerando no coração, em que você deve fazer, né? E às vezes eu posso ouvir, ver, ter uma impressão ou sentir. Quem fez ouvindo Deus entende melhor, né? É o Espírito Santo falando conosco. Então, às vezes você escuta o Espírito Santo falar, às vezes você tem uma visão de alguma coisa, às vezes você tem aquela impressão forte no coração, os nus aí, né? Às vezes você sente, quem é feeler sente. Então, o Espírito Santo usa as formas que ele tem de se comunicar conosco para nos informar o que é que ele quer, para onde, né, que ele quer nos direcionar em oração. É um trabalho, uma tarefa que ele nos chama, e ele também nos dá armas e estratégias e força para tal, né? Então, não tenha medo quando é chamado para interceder por algo, né? Mesmo que você não conheça, não tenha medo. É uma tarefa que ele está chamando. Ai, mas agora eu estou começando a sentir um desejo de orar pela igreja perseguida e eu acho que Satanás vai me... Não, ai, vai ter retaliação. Não vai ter retaliação. Se o Senhor coloca esse sentimento, essa necessidade no teu coração de interceder por esse povo, por essa nação, por essa pessoa, né? Não tenha medo, porque Ele vai dar as armas, as estratégias e a força para que a gente faça isso. E, às vezes, esses pesos de oração podem vir também com uma necessidade de ser acompanhados de uma ação. Um jejum, um voto, uma oferta. Certa vez, eu ofertei, né, na igreja que eu congregava, fiz uma oferta em valor, porque hoje em dia nós não ofertamos passarinhos, bodes, cabras, essas coisas, né? Nós fazemos oferta em valor. Então, o Senhor colocou um peso de oração para que eu intercedesse por uma pessoa, e o Espírito Santo me deu a estratégia de ofertar, pedindo por aquela pessoa. E assim eu fiz. Como eu disse, a obediência, né? A obediência, ela é primordial para quem quer, para quem deseja interceder. Porque, às vezes, o Espírito Santo fala, a gente não entende, a gente não sabe por quê, mas a gente faz. Aí faz que é melhor. Quando nós somos tomados por um peso de oração, aí sim, nós devemos orar sem cessar, até que esse peso seja levantado. A Joyce Meyer explica que o peso de oração é uma das maneiras de Deus falar conosco, que é nos dando esses fardos de oração para orar uns pelos outros. Ele faz isso muitas vezes sem palavras, mas com uma sensação de peso, uma preocupação pelas pessoas, uma preocupação que é no nosso coração. Quando isso acontece, ele está nos pedindo para orar por elas. Preste atenção aos pesos de oração que ele lhe der e seja fiel em orar quando ele lhe pedir para fazer isso. E aí ela fala, na eternidade, nós seremos chocados, nós ficaremos chocados. Com todas as vezes, né, que nós fomos chamados, na verdade, assim, com todas as vitórias que não foram alcançadas, porque nós não intercedemos quando fomos pedidos,
Nós ficaremos chocados com todas as almas que não foram conquistadas, porque nós não intercedemos quando fomos pedidos. Nós ficaremos chocados com respostas de oração que não foram entregues às pessoas, porque nós não recebemos, porque nós não entramos em intercessão. O Senhor nos cobrará, porque isso é um trabalho que Ele delega a nós, e Ele nos cobrará disso. E aí eu coloquei ali o peso de oração junto com dores de parto, porque o peso de oração, ele traz essa necessidade de trabalho, né? Ele é um trabalho, a gente trabalha em oração, em intercessão. E lembra, né? Pode lembrar muitas vezes, quem tá debaixo de um peso de oração muito grande, pode lembrar uma mulher em trabalho de parto, porque essa pessoa pode ser levada ao chão, gemer, chorar, gritar, sentir o que a outra pessoa está sentindo, né? Então, e pense bem, a mulher, ela entra em trabalho de parto para quê? Para dar luz, né? Para ver o resultado da sua geração, né? Ela gerou 9 meses, então ela entra naquele trabalho de parto para ter o fruto ali, né? Para ver a obra concluída. Então, o intercessor, ele não pode parar de orar até ver a obra concluída. Muitas vezes a gente sente um peso de oração, de orar por uma nação, começa a orar. Quanto tempo leva uma gestação? 1 mês? Eu oro 1 mês? Eu faço um filho em 1 mês? São 9 meses, é um tempo necessário até que aquele filho seja gerado. Então, se eu tenho um peso de intercessão que me leva a orar por uma nação, eu tenho que orar por essa nação até que essa nação seja gerada em Cristo, até que Cristo seja gerado nessa nação, né? Porque assim como Paulo falou aos Gálatas, eu sofro dores de parto até que Cristo seja gerado em vocês, né? Então, o peso de intercessão, ele gera essa dor de parto até que a obra seja concluída. Muitas vezes, acabamos abortando no meio do caminho, cometendo abortos espirituais, porque o Senhor nos dá para orar, nós começamos a orar, e aí chega ali um tempo, nós jogamos aquela intercessão fora. E isso é muito sério. Isso é muito sério, porque é um trabalho que o Espírito Santo nos dá, nos guia, nos fortalece, nós aceitamos esse trabalho e na metade do caminho a gente aborta. Misericórdia. Mas é inevitável passar pelas dores de parto, mas o Senhor nos fortalece. Amém? E aqui a gente vai ver a última característica, já estou acabando, gente, no de hoje. Essa última característica, que é o discernimento. E o propósito do discernimento para um intercessor é conhecer os espíritos e ver as suas atividades e operações. E isso para efetivamente assumir a autoridade sobre eles na guerra. Na verdade, aqui o discernimento é discernimento de espíritos, né? Vocês estão notando que a intercessão profética, ela é muito além de uma oração compulsória, né? Ela vai muito além de, ai, Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano, né? Ela é algo mais trabalhoso, ela é algo mais profundo. E nós entramos num campo de batalha espiritual. Eu não vou falar sobre batalha espiritual, porque o pastor Rony falou muito lindamente num estudo passado, então não vamos repetir aqui, mas é uma batalha, né? E aqui nós vamos subir de nível nas orações e entrar nesse campo de batalha espiritual. E se nós estamos falando de batalha espiritual, é essencial que a gente busque o dom de discernimento de espíritos, para que a gente saiba qual é o espírito que está por trás de determinada ação. Se é espiritual, se é almático. E se é espiritual, se é um espírito divino ou se é um espírito satânico. Então, na verdade, nós devemos buscar, né? O autor de Coríntios, Paulo, fala que a gente deve buscar os dons, os mais excelentes dons. E o discernimento de espírito, eu creio que é o dom, um dos mais notáveis para quem entra nesse campo de batalha espiritual. Pois esse dom permite discernir essa fonte por trás dessa manifestação ou dessa ação. E note que ele fala discernimento de espíritos, no plural, né? Então, pode ser muitos. A oração intercessória, ela não é baseada na eloquência do orador,
e nem na duração, quanto que ela dura, mas ela é uma oração estratégica e pontual, direcionada e guiada por meio da revelação do Espírito Santo, para colidir violentamente com a força do inimigo. Tá? Então, essa é a base da ação intercessória, da oração intercessória. O discernimento, então, é a habilidade de conhecer com segurança se certo comportamento é divino, é humano ou é satânico. É a clareza de julgamento para perceber a diferença entre um e outro e poder, dali, ganhar estratégias do Senhor para combater ou para fluir. Se for espiritual, divino, a gente flui. Se for almático, a gente só corta. E se for satânico, a gente manda embora. Amém? O dom do discernimento de espírito é uma manifestação sobrenatural. É uma manifestação do Espírito Santo em nós. Ele não vem por informações, por características, por fatos. O espírito tal é demoníaco. Quando se comporta assim é o espírito do fulano. O ritual tal é do espírito do ciclano. Não. Quando nós temos o dom de discernimento de espíritos, nós não precisamos conhecer os espíritos. O próprio Espírito Santo vai comunicar ao nosso espírito se é espiritual, se é satânico, se é almático, e vai nos dar as estratégias para combater. Portanto, eu não posso ensinar a ter esse dom. Isso é um dom que o Espírito Santo dá. Eu não posso ensinar a vocês como fazer. Eu posso dizer a vocês que é importante que a gente busque com zelo. Vale lembrar que as ações genuínas de Deus, elas são sempre copiadas por Satanás. Por isso, nós não devemos nos estribar no entendimento humano. Ou a gente pode ser facilmente enganado, né? Veja lá em Atos 2, né, que o Espírito Santo trouxe uma ação em toda a igreja que estava começando ali, de vender tudo que tinha e ofertar voluntariamente aos pés dos apóstolos ali. Isso foi um mover do Espírito Santo genuíno. Mas Satanás, né, entrou ali em Ananias e Safira e eles cometeram um ato e Pedro, movido pelo Espírito Santo, tendo discernimento de espíritos, entendeu que aquilo ali não era proveniente de Deus. Agora, por que Satanás fez isso? Para tentar ali os apóstolos nas suas fraquezas, porque aquela oferta, por exemplo, poderia gerar ganância neles se eles esquecerem o discernimento do espírito e ficar pela ganância. Então, Satanás usa de todas as estratégias, inclusive de estratégias genuínas do Senhor, para nos enganar, para nos tentar. A mesma coisa lá, aquela menina que ia anunciando lá atrás, né, de Paulo, quando Paulo estava pregando em Derbe, ele repreende o espírito de adivinhação que estava numa moça, né? Eu não lembro agora aonde que ele estava pregando, é em Atos, mas eu não lembro agora o endereço certinho. Eu sei que ele estava evangelizando naquele lugar, né? E a menina começou a falar, esses aqui são apóstolos do Senhor, esses aqui são verdadeiros servos do Altíssimo. Ele poderia ser movido pela vaidade, né? E dizer, ela está falando que eu sou bom, que eu sou ótimo, que eu sou maravilhoso. Mas não, ele teve discernimento de espírito, porque Satanás, ele usa, né, de coisas genuínas. Você elogiar, honrar um homem de Deus é genuíno, mas ali ela não estava sendo movida por um espírito de Deus, ela estava sendo movida por um espírito de Satanás. E Paulo rapidamente repreende ela, e aí dá toda a confusão que dá, ele é preso, enfim. É importante frisar nisso tudo que nós não oramos para demônios, né? Nós não oramos, nós não damos palco para Satanás. As nossas orações, elas são sempre dirigidas para o Senhor. Nós não precisamos sequer conhecê-los, sequer nomeá-los, não precisamos bater papo com eles. O Espírito Santo nos dá discernimento e ele age em nosso favor e nós declaramos a palavra de Deus, as promessas de Deus, o agir de Deus,
e o poder de Deus se faz naquele local. Amém? Então, é importante que a gente entenda que nós nos dirigimos, nas orações intercessórias especialmente, nós sempre devemos nos dirigir a quem é poderoso para cumprir as suas promessas, aquele que já derrotou Satanás, aquele que já nos garantiu a vitória. É a ele a quem nós nos dirigimos. Então, as orações intercessórias não são orações de expulsão de demônio, essas coisas. E é por isso que nós precisamos desse dom do discernimento de espírito, para que a gente possa caminhar dentro da intercessão, sabendo, entendendo o campo de batalha, né? Entendendo o campo de batalha, através do Espírito Santo, não estribados no nosso próprio achismo. E aí eu já vou finalizando, concluindo com vocês, né? Esse é um nível pleno de intercessão, né? Quando nós temos todas essas características, nós chegamos num nível pleno de intercessão. Então, e é aí que nós desejamos chegar. Nós desejamos sair do raso, nós desejamos sair da súplica e da petição. Não que elas não sejam orações valiosas, elas são, sem dúvida, mas nós queremos entrar num nível mais profundo de oração. Nós percebemos que tudo se encaixa e flui através do Espírito, para esse nível mais profundo de relacionamento mais íntimo e devotado com o Senhor, buscando a conclusão da obra esmerada do Senhor, que é a redenção da humanidade a Cristo. Ele não quer que nenhum dos seus se perca, mas para tal ele busca pessoas disponíveis a cooperar com ele nessa obra, pessoas que entendam que ele é amor e que, como ele nos amou, também amem aos seus irmãos, se identifiquem com as suas causas e, movidos com compaixão, intercedam por elas, como se fossem suas próprias, perseverando em oração e com ousadia para chegar ao trono da graça, a fim de receber misericórdia. Para esse trabalho, porém, o Espírito Santo nos chama com urgência, colocando em nossos ombros pesos de oração, e ele nos equipa com os seus dons, sendo o discernimento de espíritos o mais notável, pois nos protege do engano e nos posiciona para a batalha. Essas características englobam tudo que um intercessor deve buscar ser, né? E, como eu disse, nós não devemos ser, né? Nós devemos deixar o Espírito Santo colocar em nós tudo isso. Eu tentei resumir aqui para vocês, lembrando a vocês que eu vi algumas aulas, né? Eu fiz um curso, e o curso é quase um mês de curso, mas as aulas, por exemplo, a pastora Isanete tem um curso que é uma semana inteira, com muitas horas, onde ela explica muita coisa. Então, eu pincelei, porque isso tudo é muito mais aprofundado. A gente deve realmente buscar isso muito profundamente, né? E aqui nós temos algumas aulas que a gente consegue, né, basicamente entender como é que funciona para que a gente possa se disponibilizar e aprofundar mais. E eu queria deixar um dever de casa, né? Que a gente faça depois uma oração, mas nós não vamos orar aqui, nós vamos orar depois ali no nosso secreto, para que o Espírito Santo traga ao nosso coração, todas as vezes que nós fomos chamados a interceder, todas as vezes em que foram colocados pesos de intercessão em nossos ombros, e nós, por algum motivo, não atendemos. Né? Que a gente busque isso, porque enquanto eu estava fazendo ali essa questão, né, essa parte ali dos pesos de oração, o Espírito Santo me trouxe muitas vezes em que eu fui chamada a interceder e por algum motivo qualquer eu não intercedi. E eu pude pedir perdão ao Senhor por ter estado em desobediência, em rebeldia, por preguiça, porque são muitas coisas que acontecem, estava ocupada com as minhas coisas e não com as coisas do Eterno, então eu pude entrar nesse lugar de arrependimento, né, de contrição realmente, porque como a gente viu, isso ali, a falta de contrição, a falta de arrependimento genuíno, atrapalha a nossa vida de oração. Então, que vocês também possam fazer esse exercício de orar ao Senhor,
de perguntar a Ele quais foram as vezes em que fomos chamados para sermos intercessores em determinada coisa e não atendemos, para que a gente possa fazer essas orações pedindo perdão ao Senhor e enfim, né, tendo esse momento de conserto com Deus, para que a gente possa fluir adiante. Amém?